As criptomoedas configuram hoje uma realidade relevante no domínio económico e financeiro. Apesar da incerteza quanto ao seu estatuto futuro, como meio de pagamento estável, ou como uma forma consolidada de financiamento, ou mesmo como um instrumento financeiro plenamente institucionalizado, o que já é discutível é o volume de operações realizadas. A verdade é que existem já milhões de transações efetuadas com criptomoedas e milhares de ativos distintos em circulação, usados seja pelos particulares ou por empresas. Este cenário torna indispensável que, desde os profissionais mais ligados à área, como sejam os contabilistas, a finance e até a área jurídica, também as pessoas em geral comecem a compreender a lógica do funcionamento destas tecnologias antes de enfrentarem as questões contabilísticas e fiscais que lhes estão associadas. De forma simplificada, as criptomoedas podem ser entendidas como uma modalidade de dinheiro eletrónico, entre aspas, que permite a realização de pagamentos online num sistema peer-to-peer, pessoa para pessoa, isto é, diretamente entre utilizadores, sem intermediação de instituições financeiras. Quando se utilizam cartões de débito ou cartão de crédito, também se recorre ao dinheiro eletrónico, mas neste caso existe sempre um banco ou uma entidade equiparada que se coloca entre o comprador e o vendedor, assegura o processo da operação e cobra comissões pela prestação do serviço. No universo das criptomoedas, essa intermediação desaparece. O pagador e o destinatário são suficientes para completar a transferência, em termos funcionais, próximos de um pagamento em numerário entre duas pessoas. A grande inovação, por exemplo da Bitcoin, que constitui a criptomoeda mais relevante do mercado, reside precisamente na possibilidade de garantir segurança e fiabilidade nas transações, sem recorrer a um intermediário. Este resultado é alcançado através de uma tecnologia específica. Se calhar já ouviram falar, é muito provável, a blockchain, que corresponde a um algoritmo matemático que distribui o controlo da rede por todos os participantes. Ao invés de um registro único e centralizado, a informação sobre as transações é partilhada por milhares de computadores, que validam conjuntamente os movimentos efetuados. Esta descentralização é um conceito-chave. Não existe banco da Bitcoin. Existe uma rede distribuída que desempenha de forma coletiva funções de validação e registro. O modelo da Bitcoin incorpora ainda uma forte preocupação com a privacidade. Cada utilizador possui uma carteira digital, uma wallet, identificada por um endereço público semelhante, em termos intuitivos, a um endereço de correio eletrónico. Qualquer participante pode observar que a carteira A transferiu um determinado montante para a carteira B, mas as carteiras surgem sob forma de códigos alfanuméricos sem identificação direta das pessoas ou das empresas envolvidas. O sistema assegura, assim, uma transparência quanto às operações e opacidade relativa às identidades, característica frequentemente mal interpretada como necessariamente associada à ilicitude, mas que resulta de uma opção de desenho do próprio protocolo. E é mesmo sobre isto que vamos falar hoje. Bem-vindo a mais um vídeo da WBW Economia e Sociedade. Então, ver como é que funciona a transação. Ora, a compra da Bitcoin pode ser realizada diretamente entre duas pessoas, mediante a combinação de um preço entre alguém que detém a Bitcoin e alguém que pretende adquiri-las. O vendedor recebe o dinheiro tradicional e envia, a partir da sua carteira, o montante acordado para a carteira do comprador, identificada pela respectiva chave pública. Existe ainda um modelo intermédio, em que as plataformas especializadas aproximam compradores e vendedores, funcionando como um mercado virtual em que se anunciam ofertas de venda com indicação do local, preço, mediante pagamento de uma taxa de utilização de serviço. Uma corretora, como acontece em diversos outros tipos de ativos. A forma mais estruturada de negociação é, porém, realizada através das exchanges. Uma exchange é a tal entidade virtual que presta o serviço de compra e venda de criptomoedas, a um preço resultante da oferta e da procura, claro. Para efeitos económicos e jurídicos, atua como um prestador de serviços, cobrando uma percentagem sobre as operações. O utilizador cria um perfil e fornece a informação exigida pela plataforma. As compras podem ser pagas com cartão de crédito, mas quando estão em causa valores elevados, recorre-se em regra a transferências SEPA, no quadro do Single Euro Payments Area, que harmoniza as transferências em euros entre os vários países europeus. O funcionamento das carteiras digitais assenta então em dois elementos essenciais. Em primeiro lugar, a tal chave pública e depois a chave privada. A chave pública é o tal código que nós já falamos, que é a identificação da carteira, que serve para receber as bitcoins na mesma, funcionando como um endereço para onde as pessoas enviam os fundos. A chave privada, pelo contrário, é um elemento que confere ao titular o controle efetivo sobre o património das criptomoedas.
Sempre que as moedas virtuais se encontrem em ambientes em que o utilizador não tem acesso à chave privada, por exemplo, em algumas plataformas que não a facultam, o controle material do ativo está, na prática, nas mãos do intermediário. As carteiras são, em regra, aplicações informáticas que permitem guardar e enviar e receber criptomoedas, podendo aceitar várias moedas e integrar mecanismos de troca entre elas. O titular terá tantas chaves privadas quanto as criptomoedas detidas, dado que a Bitcoin é apenas uma entre muitas outras. Pode ser Ethereum, Litecoin, Zcash, entre muitos outros. Importa também referir que a perda da chave privada implica a perda definitiva do património associado. Ao contrário do que sucede nos sistemas bancários tradicionais, em que a perda dos códigos de acesso não equivale por si só à perda dos fundos, quando falamos de criptomoedas, não é a mesma situação. Por isso é muito importante não perder estes códigos. Temos de falar ainda sobre outro tema dentro destas bases sobre o que são as criptomoedas e a blockchain. Ora, e é no fundo a distinção entre a Bitcoin e a blockchain. Este que é uma ideia básica, mas fundamental para se entender todo o sistema. A blockchain constitui uma tecnologia digital com base em criptografia, criada originalmente em 1991 para organizar informação de forma sequencial, evitando que documentos ou acontecimentos fossem alterados retroativamente com atribuição de datas anteriores. Em 2009, Satoshi Nakamoto adotou este modelo para funcionar como um Distributed Ledger, isto é, um livro-razão distribuído e público. Cada bloco contém informação sobre as transações, origem, montante e destino. Integra também a referência ao bloco anterior. Qualquer alteração ao conteúdo de um bloco modificaria o respectivo código, quebrando a continuidade da cadeia. Esta estrutura em cadeia garante a integridade do registro histórico. O mecanismo de validação assenta também na chamada prova de trabalho, Proof of Work. No caso da Bitcoin, a rede dispõe de cerca de 10 minutos para processar e validar um novo bloco. A base de dados da blockchain é replicada em todos os computadores que participam na rede. Sempre que surge um bloco correto, este é acrescentado à cadeia em todas as cópias. A blockchain funciona assim como um livro-razão global, distribuído por milhares de participantes que assegura o consenso, segurança e a confiança sem ter uma entidade central. Para um contabilista, a analogia com o livro-razão é intuitiva. Há registros cronológicos de entradas e saídas submetidos a controlo permanente e partilhado. A atividade de mineração, o mining, é um elemento que também é muito importante a ser falado. Fecha o ciclo que nós estamos a falar. Num sistema sem bancos centrais, alguém tem de realizar o trabalho de validação das transações e da construção dos tais blocos. Este papel cabe aos mineiros, isto é, aos participantes que disponibilizam hardware especializado para processar o algoritmo, resolver os problemas matemáticos e validar os blocos de transações. Atualmente, esta atividade exige máquinas específicas, com grande capacidade de processamento e consumo energético elevadíssimo, muitas vezes concentradas em instalações dedicadas só mesmo a essa atividade. Vale referir que acaba por ser uma atividade algo passiva para o dono destas estruturas. O titular não precisa propriamente intervir ativamente no mercado, basta manter as máquinas operacionais e a trabalhar. O protocolo da Bitcoin prevê, porém, uma diminuição gradual da recompensa e a concorrência entre mineiros tem tornado a atividade intensiva em capital e tecnologia. Do ponto de vista prático, a maior parte dos estudiosos, economistas, contabilistas, etc., que têm estudado estes assuntos têm reparado que este investimento em mining pode ser interessante numa perspectiva de longo prazo, para quem esteja disposto a suportar o custo inicial e os encargos altíssimos e permanentes de energia e de equipamento. Já para quem pretenda, sobretudo, realizar operações de curto prazo, o day trading, a mineração não surge como uma estratégia muito adequada, podendo ser mais coerente operar diretamente nos mercados através dos exchanges. Seja qual for a opção, a recomendação central dos especialistas mantém-se. Só se deve investir em criptomoedas depois de compreender minimamente a tecnologia da blockchain e os riscos específicos associados ao seu uso. Já em tom de conclusão, vale a pena deixar um último repto. O contexto atual tem mostrado que cada vez mais empresas e particulares começam a querer utilizar a tecnologia das criptomoedas e da blockchain como meio de pagamento, forma de financiamento ou ativo financeiro, como falamos no início.
A verdade é que se deve dominar os conceitos fundamentais que falamos hoje: a criptomoeda, a blockchain, as carteiras digitais, as chaves públicas e privadas, as exchanges e a mineração. E isto é só o básico do básico, que é o importante, pelo menos, para que qualquer um consiga perceber. Mas a verdade também é que nos últimos anos, com o aumento do espaço destas tecnologias, cada vez mais e mais estudiosos têm publicado artigos. E com estudiosos estamos a falar em académicos, em profissionais como contabilistas e profissionais de finance. E não em gurus das redes sociais que ostentam carros caros e prometem rentabilidades absurdas. A verdade, e fica a recomendação, a Ordem dos Contabilistas Portuguesa tem um artigo, que tem aqui o link na descrição para poderem aceder, que fala sobre estes conceitos de forma mais densa, obviamente, mas que pode ser um meio de informação muito interessante para quem esteja interessado. No fundo, esta é a mensagem final. Num contexto em que é preciso aprender mais sobre as novas tecnologias, tenham atenção às fontes que utilizam para conseguirem ter uma opinião fundada e corretamente fundada. Desde já, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se acharam interessante, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto e o comentário, aqui nos comentários, passa o pleonasmo, para saber a vossa opinião sobre a influência destas novas tecnologias, para onde é que caminhamos e se são profissionais que acabam por trabalhar ou vão acabar por trabalhar nesta área. Não se esqueçam de deixar também a vossa ideia aqui nos comentários e a vossa experiência na prática. Muito obrigado e até ao próximo.